Graça e paz, meus irmãos amados. Eu espero que estejam todos bem. Aqui quem está falando é Roberto, do canal Eterna Aliança. Eu venho hoje aqui fazer uma leitura de 6 versículos somente da primeira carta de João, 2, capítulo 4. 1 João 2, 4. Peço para que vocês abram e façam a leitura junto comigo, tá? Para não parecer que é o que eu estou falando, não é o que eu estou falando. Eu só repito o que está escrito e em cima disso eu trago a minha compreensão, né? E eu creio que a compreensão que eu venho a trazer não vai fugir muito do que está escrito ou não vai fugir nada, porque é bem clara, a palavra é bem clara. Vou começar a leitura aqui para o vídeo ficar curto. Então vamos lá, no 4. Amados, não creiais em todo espírito. Eu estou olhando para baixo aqui porque a Bíblia está aqui embaixo, tá? Aí eu estou lendo. Amados, repetindo, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Essa carta foi escrita 2000 anos atrás. Se desde aquela época, João já relata aí que já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, tu imagina de lá para cá. Então essa história de muitas pessoas virem até você, Deus mandou te falar, Deus disse isso, Deus disse aquilo. Primeiro que, no próprio evangelho lá de Lucas, capítulo 16, versículo 16, lá diz que o último profeta se encerra em João Batista. O último. Então, mas mesmo assim, sabemos que o Espírito do Pai, hoje em dia, depois de Atos dos Apóstolos, o Espírito do Pai habita naquele que crê na sã doutrina, na palavra pura. Não é esse evangelho anátema aí, na verdade, que estão anunciando por aí, não. E quem tiver nesse evangelho anátema não pode estar com o Espírito do Pai. Então, nós vamos compreender que essa passagem aqui está falando sobre os falsos profetas. E aí vocês mais na frente aqui, nos versículos seguintes, nós vamos captar quem são os falsos profetas. Esses aqui, a qual João fala lá atrás, que na frente, que seria para o mundo de hoje, de João para trás e de João para frente, da escrita de João, vamos ver quem são os falsos daquela época e quem são os falsos de hoje. Antes de eu continuar a leitura no versículo 2, a gente tem que pensar o seguinte. Aqui está falando que muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, se estão se levantando falsos profetas, quem são os falsos profetas? Vamos lembrar aqui que dentro das denominações religiosas, o que eles fazem? Qual o maior convite? Qual o maior convite para que esses líderes chamam as pessoas para dentro das religiões? O que eles mais anunciam por aí para chamar as pessoas para irem para dentro da denominação deles? Não é assim, venham para cá, se você está desesperado, sem emprego, sem salário, sem uma casa, sem carro, pregações de prosperidade, anunciando as coisas do mundo, que você tem que conquistar, a sua vitória vai chegar. Tudo coisa terrena, sabendo que a vitória, nós já somos mais que vencedores, não vamos ser vencedores. A vitória não vai chegar, a vitória já foi dada, certo? Então a gente vê que esses caras anunciam coisas do mundo, coisas terrenas. E a gente sabe que o Messias veio ensinar a gente a vencer o mundo. Eu não vou me cansar de falar isso nos meus vídeos, para fixar bem na mente das pessoas. Cristo veio ensinar a gente a vencer o mundo, não a vencer no mundo, não a vencer as coisas que tem no mundo, a conquista, Você, conquistei um bom emprego, conquistei um bom salário, conquistei uma mansão, conquistei um barco, um iate, um avião,
Pelo contrário, o Messias pede para a gente se apartar destas coisas, né? Que a gente não. E o próprio João também, que eu vou ler na própria carta de João depois, vou ler também sobre essas coisas do mundo. O próprio João alerta. Mas antes eu quero falar sobre os falsos profetas, para depois a gente ir na outra leitura de João, que ele fala também sobre isso. É uma testificação disso daqui que ele está falando. Vamos lá. Então eu li o 1, agora o 2. Nisto, quer que eu volte, pessoal? Vou voltar para ficar mais claro. Vamos lá. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Quer dizer, o Espírito do Pai, se as pessoas estiverem com o Espírito do Pai, ela vai levar só a verdade do Evangelho, vai levar o amor, né? a vida eterna, a salvação, vai levar só isso. Aqueles que estiverem anunciando o Evangelho, falar somente disso, salvação, vida eterna, né? O sacrifício do Messias, né? Anunciar o Criador maravilhoso, que Ele é amor, que nos ama, né? E quer que amemos também o nosso próximo. Aquele que vier anunciar o Evangelho falando isso, esse tem o Espírito de Deus. Aquele que vier anunciar qualquer coisa diferente disso, não tem o Espírito de Deus. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Cristo veio em carne não é de Deus. Isso aqui também, o que acontece no meu entendimento? O que eu entendo sobre isso? Você vai ouvir falar um monte de líder religioso aí dizendo, não, olha lá, eu creio que Cristo veio em carne e é de Deus. Eles até vão falar isso. Eles até vão falar, né? E todo espírito que não confessa que Cristo veio em carne não é de Deus, né? Eles até vão dizer, não, eu acredito que Cristo veio em carne e que quer dizer, e eu sou de Deus porque eu acredito nisso. Mas beleza, olha logo depois. Mas este é o espírito anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Olha isso, já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido. Porque maior é o que está em vós do que está no mundo. O que? O Espírito do Pai, né? O entendimento e o Espírito do Pai que está dentro de vós, quer dizer, dentro daqueles que creem na sã doutrina. Esses têm o Espírito do Pai. Olha só, falando dos falsos profetas, do mundo são, quer dizer, os falsos profetas do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. João fala com tristeza. Olha isso que ele fala, que os profetas são do mundo. Por isso falam do mundo. Olha o que os líderes religiosos anunciam. Só coisas do mundo. Só vitória, riqueza, prosperidade. Aonde o Messias, ou o Criador, prometeu uma bela vida aqui na terra. Pelo contrário, o Messias falou, no mundo tereis aflições, porém tendes bom ânimo. Viva cada dia o seu mal. O mundo jaz no maligno. Promessa nenhuma de coisa boa, como a religião anuncia aí. A religião é tudo anticristo, porque anunciam coisas do mundo. Eles estão falando coisas do mundo. O Messias nunca prometeu um bom casamento, uma boa parte financeira. Pelo contrário, o próprio Messias falou, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Os discípulos, apóstolos, eram, na verdade, quando começaram a seguir o Evangelho, começaram a ser perseguidos. Muitos que tinham situações financeiras boas praticamente largavam tudo para viver simples no Evangelho, como Paulo diz, né? Vivi na fartura, mas aprendi também a viver com fome, com frio, tive nu. Quer dizer, ele podia muito bem ter ficado na dele, já que ele era um homem próspero. Para que ele ia seguir o Evangelho? Não, mas o Evangelho, para você seguir o Evangelho, é perda. É perda. A religião ensina conquista, você conquistar. Viver o Evangelho é você viver perdendo. Perdendo o quê? O mundo. Por quê? Aquele que ganha o mundo, ele perde a alma. Eu quero ganhar a vida eterna. Eu quero que minha alma tenha ganho, não minha matéria. Eu conquistei. E daí? Você vai morrer? Você vai levar alguma coisa para o caixão? Você vai levar alguma coisa? Pode até levar lá dinheiro, botarem lá na tua roupa dinheiro lá. Sua matéria vai se desintegrar e daqui a pouco, quando forem tirar
tudo do caixão, o dinheiro vai estar lá. E aí o coveiro que vai pegar aquele dinheiro. Então assim, o Criador é tão maravilhoso que ele faz a gente vir sem nada para o mundo e voltar sem nada. Mas as religiões ensinam que parece que você vai sair desse mundo aqui rico e próspero. E vamos lá, hein? Vamos lá. Vou voltar. Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido. Ó, quem é de Deus vence o mundo. Vence o mundo, não no mundo. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Olha isso. Do mundo são, quer dizer, não é vencer no mundo, é vencer o mundo. Ó. Do mundo são. Por isso falam do mundo. Aí João fala com tristeza. E o mundo os ouve. O que ele quer dizer? As religiões estão chamando, com esses falsos profetas, chamando as pessoas para dentro, anunciando coisas do mundo. Porém o mundo os ouve, o mundo está dando ouvido a esses caras, a esses falsos profetas. As pessoas estão dando ouvido mais aos homens do que ao Criador e ao Messias e os apóstolos. É que nem, isso daqui traz a alusão, sabe o que? Adão e Eva, a qual o Criador fala, não toqueis na árvore do fruto da ciência do bem e do mal. E aí eles foram lá, deram mais ouvido à serpente, né? Vamos dizer assim, como se fosse um falso profeta, vamos falar assim. E aí deram ouvido e foram lá e comeram do fruto proibido, né? Vamos dizer assim. Não é comer uma fruta, mas aí é outro entendimento que outra leitura a gente faz. Mas foram lá e tocaram e comeram o fruto proibido, né? Provaram do fruto proibido. E a Eva deu para Adão, Adão provou e depois falou que, Senhor, foi a mulher que tu me deste, já ainda jogou a culpa para o Criador. E aí ocasionou todo o pecado no mundo aí, né? Vamos dizer assim. E aí você vê, desde aquela época de Adão e Eva, do início das Escrituras, o homem tem dado mais ouvido, né, a outras coisas, a outro tipo de entendimento do que dando ouvido ao próprio Criador. E aí vem o povo de Israel também, ao invés de dar ouvido ao Criador, que falava pela boca dos profetas, dava mais ouvido a reis, né? Dava mais ouvido a sacerdotes do que aos próprios profetas, a qual o Criador falava pela boca dos profetas. E aí por isso que lá em Osés, né, o Criador fala pela boca do profeta, o povo foi destruído por falta de conhecimento, porque tu, sacerdote, nega o conhecimento para o meu povo. Então assim, o sacerdote que sempre negou conhecimento, as pessoas sempre foram atrás dos líderes religiosos e nunca foram atrás da palavra verdadeira do Criador. E na graça, a palavra do Criador verdadeiro é o Messias. O Messias, ele é a palavra do Pai. Por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, ele é a própria palavra do Pai. Quem vai até ele, vai até o Pai. Porque ambos são um em entendimento, em essência, em amor. E aí você vê, as pessoas estão dando mais ouvido ao mundo quem? Aos líderes religiosos que estão anunciando as coisas do mundo. E aí João fala com tristeza, eles anunciam coisas do mundo e o mundo os ouve. João aqui relata com uma tristeza. Aí no 6, versículo 6 para finalizar, nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos. Por que ouve-nos? Porque os apóstolos, né, os discípulos, eles anunciavam a palavra pura, que só falava de amor, né, de perdão, de misericórdia, de arrependimento. Tendo isso tudo, você tem a salvação, que é a vida eterna. Esse é o evangelho anunciado por quem tem o Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus vai anunciar as coisas do mundo, é o oposto. Vamos lá, vou voltar, hein? Gosto sempre de voltar. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Quer dizer, está dando ouvido aos caras que anunciam as coisas do mundo. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito da verdade é o que anuncia a sã doutrina, a palavra sã, palavra que não é doente, né? E o espírito do erro é o quê? São os que anunciam as coisas do mundo, gente. Então, vocês quando vão aí para suas pregações, seus cultos nos templos religiosos,
a qual eu tenho pena das pessoas que frequentam isso, que a gente mais cansa de ouvir por aí é quando eles ficam falando: esta noite Deus vai te dar vitória, esta noite. Você vai lá em Romanos 8, está lá escrito: em todas as coisas já somos mais que vencedores. Você vai a Efésios 1:3, fala assim: nós já fomos alcançados com todas as sortes de bênçãos. Então, quando eles anunciam, e é sempre assim: esta noite Deus vai te dar vitória, é sempre no período do culto. Deus só vai dar vitória ali naquela noite, naquele período da pregação daquele canguloso ali, aquele religioso, aquele líder ali que só quer saber da lã e da gordura das ovelhas. E as ovelhas não acordam, não despertam. Mas não acordam e não despertam porque também, gente, isso precisa acontecer. Porque senão não se cumpriria o evangelho, a qual muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. Então muitos são chamados para dentro da religião e poucos serão escolhidos perante ao Pai. Então você vê essas evangelizações que eles dizem que são evangelização, né? Eles sempre entregam aquele papelzinho chamado santinho, né? A qual ali tem uma passagem bíblica e tem um entendimento até da própria denominação religiosa. E aí atrás tem um carimbo da denominação lá a qual eles são responsáveis. Venham culto dia de quarta, sexta e domingo. Quer dizer, eles estão evangelizando, fazendo uma coisa totalmente oposta das Escrituras, totalmente diferente do que Cristo e os apóstolos fizeram, e estão dizendo que aquilo é de Deus. Por exemplo, onde é que o Criador iria pedir para fazer um templo religioso para ele e que esses líderes cães gulosos administrassem? Aonde? Aonde está isso? E outra coisa, onde está nas Escrituras Cristo, os apóstolos, os discípulos evangelizando e falando assim: comecem agora que eu levei o evangelho para vocês, agora a gente ali, tá vendo? A gente vai ter culto toda quarta, sexta e domingo. Então queremos que vocês passem a fazer parte da nossa denominação religiosa. Onde está isso nas Escrituras? Todo esse aparato aí maligno que estão fazendo hoje, aonde está? Eles dizem que estão respaldados na Bíblia. Que evangelho anátema é esse que eles estão ensinando para as pessoas? E aí cai dentro do que João fala: porém, o mundo os ouve. E João fala com tristeza, assim como eu também replico aqui com muita tristeza. Vocês estão dando ouvido a isso, gente? Irmãos amados, não caiam em ciladas. Poxa, hoje em dia é tremendo o século XXI, onde as coisas estão tudo vindo, né, a clareza. Tem tanta forma de você descobrir a verdade, primeiramente com o Espírito do Pai. Por quê? Como diz em 1 João 2,25, própria carta de João: não necessiteis de que alguém vos ensine, pois a unção que está em vós já vos ensina todas as coisas que são verdadeiras e não é mentira. Então não necessita que ninguém te ensine. Eu não estou aqui para ensinar ninguém, eu estou aqui para ler e repetir o que já está escrito. Consequentemente, eu trago o que eu entendo do que está escrito. E aí vai de cada um ler e se aprofundar e chegar num entendimento. Por quê? Como o próprio apóstolo Paulo também diz, né? Só há um Espírito. Não tem como eu ter um entendimento, você ter outro entendimento, o outro irmão que lê ter outro entendimento, e aí foge do Espírito do Pai. Entendeu? Então temos que ter um entendimento único. O meu entendimento é esse. Se você ler e tiver o seu entendimento, não vou te dizer que o meu é o certo, mas alguém vai estar com o Espírito do Pai dentro de si. Só te digo uma coisa: aquele que prega, anuncia o Evangelho e pede dinheiro, esse daí já foge do Evangelho, porque é de graça recebeis, de graça dai. E repetindo, eles anunciam coisas do mundo, mas o mundo os ouve. As pessoas estão dando ouvido a isso. Eu tenho que enfatizar, porque as pessoas estão dando ouvido, sim. A gente vê esses templos religiosos aí cheios, as pessoas dando dinheiro para esses líderes religiosos. Por quê? Porque estão dando ouvido a fábulas.
E muitas pessoas estão indo atrás dessas dissoluções loucas dos líderes religiosos que estão anunciando as coisas do mundo, totalmente oposto dos apóstolos, dos discípulos e do Messias, totalmente oposto. Então, irmãos, fiquem atentos, se liguem, leiam tudo e não caiam na cilada do sistema religioso. Tá? Valeu, pessoal. Um beijo no coração de todos, que o nosso Criador habite no entendimento de vocês e por intermédio do Espírito dele. Tá? E até o próximo vídeo. E se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe aí para que cheguem outras pessoas que de repente necessitam ouvir uma certa verdade, né? Que esteja nas escrituras. E vem comigo, me acompanha aí que eu estarei colocando vídeos aí no canal com mais frequência. E não dê ouvido a esses cães gulosos, a esses falsos profetas que transvestidos de pastores, porque pastor somente um, o Messias, e são lobos em pele de cordeiro esses homens. Então fiquem atentos, pessoal, se despertem, se liguem, arrependam-se, convertam-se. Converter não é você ir para uma religião, converter os seus caminhos. E tomem cuidado, porque se vocês estão indo atrás desses falsos profetas, naquele grande dia lá, não adianta que todo joelho se dobrar e toda língua se confessar, não adianta falar, se eu cometi esse erro foi por causa do meu líder religioso. Não, fujam disso, pessoal. Um beijo no coração de todos. Valeu, falou, tchau e fui. Graça e paz.